A disputa pela presidência da República em 2026 acaba de ganhar um novo ingrediente que pode mudar completamente a leitura sobre a eleição. Enquanto Lula ainda aparece numericamente à frente no cenário nacional, novas pesquisas mostram que Flávio Bolsonaro está conseguindo encostar no presidente justamente em uma região que pode ser decisiva para definir quem ocupará o Palácio do Planalto a partir de 2027. E quando os números são analisados estado por estado, o cenário fica ainda mais interessante. O dado que mais chama a atenção vem de São Paulo. Segundo o Datafolha, em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o candidato do PL aparece com 47% das intenções de voto contra 42% do atual presidente. São 5 pontos de vantagem justamente no maior colégio eleitoral do Brasil, um estado que sozinho representa uma parcela enorme dos votos válidos e que historicamente tem um peso gigantesco nas eleições presidenciais. E São Paulo não está sozinho. No Rio de Janeiro, outro estado fundamental para qualquer candidato que queira construir uma maioria nacional, a vantagem de Flávio é ainda maior. O levantamento mostra 49% para o candidato do PL contra 40% para Lula. São 9 pontos de diferença em um dos principais redutos eleitorais do país. Ao mesmo tempo, em Minas Gerais, o cenário é diferente. Lula aparece com 46%, enquanto Flávio tem 42%, um resultado que configura empate técnico dentro da margem de erro. É justamente essa combinação que começa a chamar a atenção. São Paulo e Rio apontam vantagem para Flávio, enquanto Minas permanece em uma disputa apertada. E estamos falando de 3 dos estados mais importantes do país em quantidade de eleitores. Se essa tendência permanecer ao longo da campanha, o desempenho dos candidatos no Sudeste poderá ter um peso enorme na definição do resultado final. Mas a situação fica ainda mais apertada quando olhamos para o cenário nacional. A pesquisa BTG Nexus, divulgada nesta segunda-feira, mostra Lula com 41% das intenções de voto no primeiro turno, contra 37% de Flávio Bolsonaro. A diferença é de apenas 4 pontos. E quando os outros candidatos deixam de fazer parte da disputa e o eleitor precisa escolher entre Lula e Flávio em um eventual segundo turno, a diferença praticamente desaparece. Lula aparece com 46%, enquanto Flávio chega a 45%. Na prática, é um empate técnico. E esse talvez seja o ponto mais importante desses números. Lula continua tendo uma vantagem no primeiro turno, mas a possibilidade de uma disputa direta contra Flávio aparece muito mais equilibrada. Isso significa que a eleição ainda está completamente aberta e que pequenas mudanças no comportamento do eleitorado podem alterar significativamente o resultado. Também é importante lembrar que pesquisas eleitorais não são uma previsão do resultado final. Elas representam um retrato do momento em que foram realizadas, e ainda existe muito tempo para que candidatos cresçam, percam apoio, mudem suas estratégias e principalmente para que uma parcela do eleitorado defina seu voto. Mas os números ajudam a entender onde cada candidatura está encontrando resistência e onde existe espaço para crescimento. Para Lula, o desafio é manter a vantagem nacional e, ao mesmo tempo, evitar que a oposição transforme o Sudeste em uma região amplamente favorável a Flávio. Para o candidato do PL, por outro lado, o grande desafio será transformar essa vantagem em São Paulo e no Rio em uma força eleitoral capaz de compensar os estados onde Lula continua competitivo, principalmente nas regiões em que o atual presidente possui uma base historicamente mais consolidada. E é justamente por isso que São Paulo pode ser um dos grandes termômetros dessa eleição. Se Flávio conseguir manter uma vantagem significativa no maior colégio eleitoral do país e continuar competitivo em Minas e em outros estados importantes, a matemática eleitoral de 2026 pode ficar muito mais complicada para Lula. Afinal, uma eleição presidencial não é decidida apenas pela liderança nacional apresentada em uma pesquisa, mas pela capacidade de cada candidato transformar apoio em votos nos estados que concentram a maior parte do eleitorado. O que os números mostram neste momento é que ainda não existe um vencedor definido. Lula continua na frente em alguns cenários, mas Flávio Bolsonaro está muito mais próximo do que uma simples fotografia do primeiro turno poderia indicar. E se essa diferença continuar diminuindo durante os próximos meses, a eleição de 2026 pode chegar à reta final completamente diferente do que muitos imaginavam no início da disputa. Então é isso. O assunto é sério e merece ser acompanhado de perto. Me fala nos comentários. Você concorda com essa leitura? Tem algum detalhe que eu deixei passar? Discorda de alguma coisa? Quero saber. Esse canal existe porque vocês participam. E se você ainda não se inscreveu, faz isso agora. Não custa nada. E ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo sem depender de pauta de ninguém. Ativa o sininho também.
Assim você não perde quando sair coisa importante. Até o próximo.